Olá pessoal, bom reencontrá-los, espero que estejam bem. Retomando o nosso assunto do ano, nós tínhamos falado até então sobre alguns continentes, sobre o que acontecia em algumas regiões do planeta antes do século XV. Nós temos aí na tela o mapa atual, mapa mundo atual, mas eu coloquei apenas para a gente se localizar no espaço. Tá? Nós tínhamos falado sobre a Europa antes do século XV. A Europa está aqui, nessa região aqui. E lá na época ainda dos nossos encontros presenciais na escola, nós falamos sobre o sistema feudal, sobre o feudalismo no continente europeu. Falamos já nesse momento de isolamento, de distanciamento, sobre as organizações sociais, políticas, econômicas, culturais no continente africano. Derrubamos mitos, diversos rótulos e conceitos que existiam acerca desse continente. Vimos que inclusive foi palco de grandes reinos e grandes impérios. Falamos um pouco da diversidade africana antes do século XV também. E também falamos sobre a América antes do século XV, a América antes da chegada dos navegadores europeus, a América pré-colombiana, a América antes de Cristóvão Colombo. Tá? A diversidade também de organizações políticas, sociais, econômicas, culturais, que mostram que a palavra índia é uma palavra muito superficial, que generaliza demais o assunto e não é fiel a toda a diversidade que representa o povo que vivia e que ainda vive nesse continente. Por isso nós falamos sobre povos que viviam nesses continentes antes do século XV, apesar de na tela vocês estarem vendo o mapa mundo atual. Vamos voltar para a Europa. Europa, temos aí também um mapa atualizado, mas apenas para nós nos localizarmos no espaço e no tempo. Nós tínhamos falado lá nas primeiras aulas presenciais, ainda na escola, sobre a Europa antes do século XV. E a Europa antes do século XV se destacou em algumas regiões por um sistema que recebeu o nome de feudalismo. Nós já falamos isso na sala. O feudalismo clássico, mais conhecido, mais estudado, ele aconteceu nessas regiões, olha, onde hoje é o Reino Unido e onde hoje é a França. Nessa época, essa região não se chamava Reino Unido, não se chamava Inglaterra e também não se chamava França. O que nós tínhamos aí, na verdade, território fragmentado, várias grandes porções de terra, onde cada uma dessas porções de terra se chamava feudo. Tá? Então, esse era o cenário que nós terminamos o nosso estudo antes da quarentena, antes do isolamento, estudando o feudalismo, estudando o que acontecia dentro desses feudos, do sistema feudal. Lembrando, isso aí foi antes do século XV. Esse mapa aí é um mapa atualizado. Bom, características gerais do feudalismo. Estamos fazendo uma revisão, então nós não vamos aprofundar o assunto, apenas para retomarmos onde nós paramos na Europa e assim entender, compreender a continuidade do conteúdo, que nós veremos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Bom, no feudalismo, o poder era descentralizado. O que significa? Que o poder não estava nas mãos de uma pessoa, não, tá? O poder estava nas mãos de vários senhores feudais. Então, cada feudo, cada porção de terra tinha um senhor feudal controlando. E como existiam vários feudos, não apenas um, você tinha vários senhores feudais, cada um tomando conta de uma terra, de uma porção de terra, de um grande território de terra. Por isso que a gente diz que o poder é descentralizado. Não havia um governante que centralizava, que concentrava todas as terras nas suas mãos. Não. Havia uma fragmentação de terras e cada terra controlada por um senhor feudal. Poder descentralizado. É importante a gente entender que existia um rei, mas esse rei não tinha poder. Existia rei, o rei era apenas uma figura decorativa, uma figura nobre que tinha privilégio, mas não tinha poder de governar, não exercia um governo. O governo era feito, a administração era feita pelos senhores feudais. Era uma economia basicamente agrícola, tá? Durante a maior parte do sistema feudal você tem o desaparecimento das cidades, das áreas urbanas,
A agricultura é a principal atividade econômica, uma agricultura de subsistência, ou seja, não havia uma produção em excesso, uma produção com fins econômicos, até mesmo porque não existia moeda, era tudo baseado na troca, e a agricultura produzia apenas aquilo que era necessário para aquele feudo e muitas vezes estabelecendo relações de troca de produtos com outros territórios, com outros feudos. É uma economia, como nós falamos, amonetária, ou seja, não havia moeda, tá? Caso contrário, seria uma economia monetária, se existisse dinheiro, se existisse moeda. Não era o caso, não havia, era uma troca, era uma relação de troca, então a economia era amonetária. A sociedade era uma sociedade estamental, que a gente pode acompanhar aqui na próxima tela, que é uma sociedade altamente dividida por categorias sociais, por camadas sociais, por estratificações, estados sociais, e que não permitia uma mobilidade social, ou seja, o que acontecia? O seu berço, aonde você nascia, determinava o seu futuro, o seu destino. Você não tinha uma possibilidade, por exemplo, isso era praticamente nula, de você nascer pobre e morrer rico, de você nascer servo e morrer nobre. Isso era praticamente nulo. Não havia mudança social, não havia mobilidade social, não havia. Então você tinha praticamente 3 camadas sociais, onde a primeira era o clero, os membros da Igreja Católica, que era uma instituição muito poderosa naquela região, e nós já vamos relembrar por quê. E a função do clero era uma função bem definida, orar. A função dos nobres era lutar, guerrear, defender o seu feudo. Então se enquadra aí parte da família real, os senhores feudais, muitos também, né, estão aí enquadrados dentro dessa categoria da nobreza. Juntos, esses dois, em geral, representavam mais ou menos 3% da população do feudalismo. E por último, representando cerca de 97% da população feudal, nós temos os servos, que tinham como função trabalhar. Os camponeses, no final do feudalismo, essa classe aí, ela é reforçada pelos burgueses, os trabalhadores das cidades, dos burgos, os comerciantes, mas predominantemente, isso vai ser só no final do feudalismo, predominantemente no feudalismo você tem só os camponeses, como essa classe predominante trabalhadora que sustentava os privilégios do clero e da nobreza, ou seja, 97% trabalhava para sustentar o privilégio de 3%, de uma minoria. E nasceu servo, morreu servo. Dificilmente você ia conseguir mudar de vida. Não havia mobilidade social. Isso é uma sociedade estamental, uma sociedade do feudalismo que perdurou durante muito tempo. E, como já tinha adiantado, já tínhamos falado, o poder aqui da Igreja Católica, que era um poder muito grande naquela região do feudalismo. A Igreja Católica, ela era a maior proprietária de terras. É importante a gente entender que cerca apenas de 1% da população sabia ler e escrever. Portanto, a Igreja Católica, que na maior parte das vezes tinha um domínio da leitura, um domínio da escrita, interpretava o mundo da maneira que melhor entendia, que compreendia, e conseguia, com isso, convencer uma população que não tinha acesso à leitura, não tinha acesso à ciência, e convencer essa população a acreditar e entender o mundo da forma que ela achava que era o correto. Então a gente costuma dizer que a Igreja Católica ela determinava o modo de agir e de pensar das pessoas. Predominava uma visão de mundo conhecida como teocentrismo, onde Deus estava no centro de tudo. Deus é a base, a religião é a base, então as pessoas não deveriam se preocupar com uma vida mundana, com uma vida de vaidade, com uma vida material, não. Dedicar apenas a uma vida sobrenatural, a uma vida de oração, de seguir aquilo que muitas vezes o padre falava na missa, porque o conhecimento que as pessoas tinham em relação à Bíblia era aquilo que o padre falava na missa aos domingos, porque a maioria não sabia ler e para pegar a Bíblia diretamente fazer a sua interpretação da palavra, ok?
Na ausência ou na presença muito limitada do conhecimento científico, a natureza era explicada pela fé e não por comprovações científicas. Então, se estava chovendo, não havia uma explicação científica para a chuva, como nós temos hoje. Era um fenômeno sobrenatural, que provavelmente o céu estava sendo lavado, por exemplo, né? Quantas vezes nós ouvimos nossos avós falarem isso, né? Isso é mais ou menos uma explicação, era mais ou menos assim que era na Idade Média, no feudalismo, né? A natureza explicada pelos fenômenos sobrenaturais e não pela ciência. É importante que é muito complicado nós julgarmos essas pessoas hoje. Hoje nós temos uma série de conhecimentos e mesmo assim tem gente que prefere não acreditar na ciência. Hoje, em pleno ano de 2020, não tem gente que acredita que a Terra é plana? Isso com todo o aparato da ciência e comprovação científica para mostrar que não é, que a Terra não é plana. Mas imagina na Idade Média, onde não havia ciência. Então, hoje nós podemos ter esse discernimento, esse estudo, e se assustar quando alguém interpreta o mundo de uma forma muito obscura. Agora, naquela época, a população não tinha acesso à leitura, não sabia ler e escrever, não tinha acesso à ciência, não existia jornal, não existia televisão, muito menos sonhava que um dia existia internet. Então, a única informação que elas tinham era a partir da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela tinha o monopólio da informação e ela contava e interpretava o mundo da maneira que ela achava que fosse melhor. Como eu disse, pouca força na ciência, tanto que a Igreja dizia que a Terra estava no centro do universo e que a Terra era quadrada. Geocentrismo, Terra no centro do universo. Diferente depois das descobertas científicas que contrariaram essa visão de mundo. Era uma população com um vínculo muito grande à Terra, então aquela porção de terra, aquele feudo, se mudasse de dono, de um senhor feudal, aqueles servos permaneciam no feudo, não iam junto com o senhor feudal, não, eles iam permanecer servindo aquele feudo ao novo senhor feudal daquele feudo. Então existia um vínculo muito grande com o feudo, uma pequena ou nula ousadia por parte dos servos de saírem daquele feudo, de tentarem novas aventuras econômicas. Não, eram muito vinculados àquele feudo e tinham uma visão de mundo muito pessimista, ok? É importante entender que próximo ao ano 1000 a Igreja Católica, né, que era a maior dona proprietária de terras, de território, né, de terreno do feudalismo, ela vai enriquecer ainda mais, porque a proximidade com o ano 1000 trouxe junto a crença de que o mundo acabaria, e com isso muitas pessoas doaram terras, bens, joias para a Igreja Católica. O mundo não acabou e a Igreja Católica ficou mais rica do que já era, certo? Isso é importante a gente colocar aqui. Nós temos aí uma imagem de uma obra feudal, Jesus Cristo. Aliás, os temas religiosos eram os temas que predominavam. Vejam só, não estou dizendo para vocês que todas as obras de arte falavam de religião, mas a grande maioria sim. Deus, santos, Jesus Cristo, anjos. Esse era o tema que predominava na arte feudal, ok? Bom, toda essa estrutura do feudalismo, que começa a ganhar força no século X, no século XI, depois de Cristo, começa a entrar em crise no século XIV, depois de Cristo. Tá? E aí que nós vamos dar início, dar continuidade ao nosso conteúdo. Todo esse sistema vai enfrentar uma grave crise econômica no século XIV, depois de Cristo, provocada por uma série de fatores que vai trazer literalmente o caos para a Europa. Entre esses fatores, e graças a essa crise, né, nós teremos uma divisão em vários aspectos. Todo aquele cenário do sistema feudal que eu já apresentei para vocês vai entrar em crise, vai começar a se transformar graças a essa crise apontada aqui na tela para vocês. Primeiro que a Europa vai enfrentar uma grave epidemia que ficou conhecida como peste bubônica. Hoje é uma doença praticamente erradicada. É uma doença onde a falta de higiene contribuía muito para a sua proliferação. Essa pandemia ela não
se espalhou de forma tão rápida como a que nós estamos vivendo hoje, que é a do novo coronavírus, né, a da Covid-19, até porque o mundo não era globalizado e não era tão integrado como é hoje, não tinham viagens de avião, não existiam viagens de avião por todos os cantos do planeta, que pode levar o vírus num curto espaço de tempo. Por isso que essa doença ela se concentrou mais na Europa. Também atingiu a Ásia, atingiu ali parte da África, mas ela se concentrou principalmente na Europa. Mesmo ela não tendo essa disseminação por todos os continentes, como tem hoje a Covid-19, ela matou muito mais do que a Covid-19. Né? Acredita-se, não, e aí nós não temos números exatos, porque se hoje já é difícil precisar na pandemia que nós estamos vivenciando, imagina naquela época, com todo o sistema científico bem menos evoluído, praticamente inexistente. Então, e os estudos, né, é muito sacrificado, é muito difícil você ter uma precisão, porque já aconteceu há muito tempo atrás. Mas nós temos aí cerca de 75 a 200 milhões de vítimas na Europa e na Ásia. Juntando aquelas pessoas que morreram na Europa e na Ásia, nós temos aí cerca de 75 a 200 milhões de mortos. Tá? Há estudiosos que falam que 1/3 da população europeia foi vítima da peste bubônica, outros são mais ousados, dizem que 2/3 foram vítimas da peste bubônica na Europa. Então nós temos aí uma doença que provocou uma grave crise no sistema do feudalismo, no sistema feudal. Quem não morria de peste poderia morrer de guerras. Então é um momento muito tenso na Europa, porque além das doenças, e o exemplo aí da peste bubônica, nós temos guerras, muitos conflitos, e o maior exemplo foi a Guerra dos 100 Anos, que durou cerca de 116 anos entre territórios que hoje pertencem à França contra territórios que hoje pertencem à Inglaterra. Tá? Durante o período dessa guerra que se destacou a heroína francesa Joana d'Arc, que foi transformada em heroína depois. Tá? Foi uma situação de justiça com sua história, porque ela não morre como heroína, pelo contrário, por ser mulher, por ser ousada e liderar um exército, ela é condenada à morte, queimada em praça pública por ter sido considerada muito ousada. Não se aceitavam mulheres ousadas, mulheres líderes. Muitas vezes elas eram vistas como bruxas, essas mulheres que tivessem um espírito de liderança. Por isso que a gente entende por que a sociedade é machista hoje, né? É produto dessa história. E isso é uma dessas histórias que exemplificam uma sociedade que foi construída à base do machismo e de uma visão de que a mulher tem que ser submissa. Se a pessoa não morrer de peste bubônica, não morrer de guerras, poderia morrer por graves mudanças climáticas. Por quê? Porque as intensas mudanças climáticas elas prejudicavam as plantações da agricultura, que era a principal atividade econômica do feudalismo. E aí, se você tem problema com produção de alimentos, produção agrícola, você tem falta de comida. E se você tem falta de comida, consequentemente, você pode ter o quê? Fome. E aí, muita gente morreu de fome. Instabilidades políticas por causa das guerras, de doenças, vai provocar também uma série de revoltas camponesas, e a população camponesa era a maioria no sistema feudal, então isso vai trazer um pouco também de instabilidade para essa região do feudalismo. E o maior exemplo foi uma revolta camponesa que aconteceu na região onde hoje é a França, a Jaqueria. E também começou a faltar metais preciosos na Europa, escassez de metais preciosos. E isso, né, por isso, mais tarde vai haver uma motivação da navegação em busca de metais preciosos aqui na América. Então esse cenário de caos estava construído, formado e deu início ao fim do sistema feudal. Nada, pessoal, acaba de um ano para o outro, de uma hora para outra. Essa decadência ela dura séculos, mas essa desestruturação, esse enfraquecimento do sistema feudal que nós já estudamos na escola, que nós revisamos hoje, se dá graças a esse conteúdo de problemas que vão acontecer no continente europeu
no século XIV. Por isso que esse episódio fica conhecido como a crise do século XIV ou a crise do feudalismo. Bom, por isso, as consequências dessa crise, essa crise, né, ela vai trazer profundas mudanças na Europa. A Europa, para sobreviver a essa crise, ela vai precisar mudar. Né? Isso vai provocar profundas mudanças como uma forma de sobrevivência a esse processo de crise na Europa. E uma dessas mudanças foi trazida pelo movimento que ficou conhecido como Renascimento Cultural, uma mudança na forma de pensar. Se aquela forma de pensar do feudalismo, baseada na centralidade da religião, de um mundo dedicado apenas à fé, ao sobrenatural, se essa forma de pensar está em crise, se esse mundo feudal está em crise, surgirão, com certeza, alternativas de se interpretar o mundo, de pensar o mundo, de vivenciar o mundo. E o Renascimento Cultural representa um movimento que provocou uma mudança na forma da cultura, na forma de visualizar o mundo, de viver, de entender o mundo. Tá certo? Então é natural, se o feudalismo estava enfrentando crise, que haja uma transformação cultural e uma nova forma de viver e de enxergar o mundo. E essa nova forma de viver e enxergar o mundo, que nós vamos ver no próximo vídeo, ficou conhecido como movimento renascentista ou renascimento cultural. Tá certo? Como eu falei para vocês, as coisas não acontecem de um dia para o outro, então foram 3 séculos de transformação nessa nova forma de enxergar o mundo, através de um movimento amplo que envolve pintores, escultores, arquitetos, literatura também, vários literários, cientistas, nomes importantes que ajudaram a ver o mundo novamente, que ajudaram a Europa a sair dessa crise, que ajudaram a ciência a se desenvolver e chegarmos a diversas conclusões a respeito do mundo que nós temos hoje, como por exemplo que o Sol que está no centro do sistema solar, que a Terra não é quadrada, tudo isso foram ganhos e descobertas do movimento renascentista, do renascimento cultural, certo? E esse movimento amplo nós vamos ver nas próximas aulas. Né? Tá bom? Um abraço para vocês e até logo.